Aqui há um destaque para quem? Estevão. O nome desse homem, Stefanos, quer dizer coroa. Rapaz, a Bíblia é linda. Estevão, Stefanos, quer dizer o quê? Coroa. Está aí. Está lá em Mateus 27, 29. E o mais interessante aqui é que ele vai ser o primeiro mártir cristão. Está aqui. Ele vai ser o primeiro mártir cristão. Ou seja, ele vai ser a coroa do início do cristianismo. Porque ele vai ser o primeiro homem que vai se enquadrar em Mateus capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12. Ele vai ser o primeiro homem que vai se enquadrar nas palavras de Jesus: vocês serão mortos por minha causa. Ou seja, ele vai ser a coroa do início do cristianismo. Eita, glória a Deus. E aí o que acontece? Esse Estevão, ele vai ser um homem diferenciado. Diferenciado por quê, pastor Ziel? Os outros não eram cheios do Espírito Santo? Eram. Os outros não receberam a oração? Receberam. Mas esse Estevão, 2 vezes no texto, vamos lá, pastor Wagner, 2 vezes no texto, olha, isso é lindo, 6, né? 8. Vai, 8, vai. E Estevão, cheio de fé Sim. e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora o 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Hein? Estevão era cheio de quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era cheio de quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. O que diferenciava Estevão? Fé e Espírito O que Santo. diferenciava Estevão? A fé e o Espírito Santo. Agora olhem para cá, está aqui a diferença. O que ele tinha na vida dele? E o que ele tinha? O que ele tinha? O que ele tinha? O que ele tinha? E o que ele tinha? Observe que se você pegar essas 2 palavrinhas no original, charis é a graça, é a capacidade de ser atrativo. Eita, vamos ver aí. Lucas 4, 22. Fala aí, tem que falar no microfone. Fala. Por isso que não podiam resistir. Porque ele era o quê? Atrativo. Atrativo. Lucas 4, 22, vai. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, quando falava, tinha o que na boca dele? Palavras de graça. Sabe o que acontece? Tem muita gente que quer ser atrativo. Meu Deus do céu, rapaz, por que tu faz isso comigo, Espírito Santo? Por que tu faz isso comigo? Porque é o seguinte, tem gente que quer ser cheio de graça. Tem uns que andam aprendendo gracinha. Tem pregador que está até indo ao cúmulo do absurdo, tentando fazer gracinha para atrair gente. Olha para cá, a graça que tem que ter é o atrativo de Deus na tua vida. Quando você falar a palavra cheia de graça, o favor de Deus vai estar em você. Graça é favor de... Graça é doçura, graça é atrair com o charme de Deus. Olha aí, charme de Deus. É o charme de Deus em você. Quando tu abrires a boca, a pessoa não vai resistir, porque ele vai ver que você está cheio do quê? Da graça. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus eu sou o que eu... Ele não era alguma coisa pela inteligência, ele não era alguma coisa pela sabedoria, ele era pela graça de Deus. Graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Eu li um livro, professor Noir, que o autor um autor, História da Filosofia, esqueci agora aqui o nome dele. Aí ele diz o seguinte, ele diz assim: quem trouxe a filosofia para o mundo? Os orientais ou os ocidentais? Então eles dizem que os ocidentais trouxeram a filosofia, mas os orientais, eles querem se arrogar, porque nós temos 2 árabes, né? Avicena, Averroes. Então eles dizem que esses 2 trouxeram, mas quem traz é o próprio os gregos. Quem traz a filosofia são os gregos. E aí por isso que eles dizem que são um povo do saber, da cultura. A Bíblia diz lá em João, a graça e a verdade, 1,17, vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Um pregador que vem na graça, no carisma de Deus, com os dons de Deus, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus, com a força de Deus. Não tem homem que resista.
Hernandes Dias Lopes, eu vou citar, tem um pequeno livro dele, Avivamento. Eu não me lembro a data que o pastor Hernandes Dias lançou esse livro. Mas, meu irmão, se você ler esse livrinho dele, é bem pequenininho, Avivamento. Hernandes Dias Lopes diz: nossos púlpitos estão cheios de homens de erudição, sermões bonitos, mas sermões sem Deus, sermões sem lágrimas, pregação e erudição, e homens que devoram Bíblia, mas não tem nem graça, não tem nem graça, não tem nem poder. Não tem nem poder, não tem nem graça. Às vezes é um bichãozão bonito, né? Assim, aí pronto. Aí às vezes a mensagenzona bonita, as coisas bonitas, uma mensagenzona bem preparada. Queridos, né? Nesta auspiciosa noite, eu quero me dirigir a esse seleto auditório, né? Assim, e eu quero dizer que eu vou trazer essa perícope bíblica para partilhar alguns pressupostos dessa edificante, dessa ímpar, né? Dessa palavra, que na verdade é uma palavra etérea, é uma palavra divina, e nós cremos que esse Deus faustoso, né? Ele, com a sua graça, sapiência, ele há de nos abastecer, e nós podemos nos apetecer. As coisas bonitas que a pessoa, meu Deus, eita, o homem aí é polido. Tu pode ser polido, mas se tu não tiver e não tiver, tu tá frito. É assim, ele fica. Vejam bem, queridos irmãos, o Senhor é o meu pastor. Adonai Roir Lo Essar. Vejam bem, você tem em primeiro lugar Adonai. Adonai, você não expressa essa palavra, vejam bem, esse substantivo, porque nós não temos o nome de Deus revelado, mas você tem o tetragrama hebraico, e vocês sabem muito bem que os maçoretas, eles inventaram a pontuar o texto bíblico, os necudotes, e como começaram a pontuar os necudotes, então você tem aqui esse substantivo Adonai, né? Que até, meus irmãos, até a boca fica diferente, né? Adonai, né? Aí pronto, vejam bem, você tem o Senhor é o meu pastor. Vejam bem que o substantivo está precedido do artigo, né? E como está precedido do artigo, a frase hebraica, que ela pode ser formada no seu contexto, na sua estrutura de palavra, você tem o substantivo. É bom lembrar que você sempre, quando fala do texto no hebraico, você tem que analisar que o hebraico, o artigo, ele está ligado ao substantivo, e aí tem 3 formas de você analisar o artigo. Isso é besteira, isso é só para tu, rapaz. Isso é só para o teu gabinete. No púlpito tem que mostrar o quê? E o que mais? E poder. Eu posso comer tudo isso, sim ou não? Agora, no púlpito é o quê? Graça e poder. Você tem que subir no púlpito como Estevão, cheio de graça. E do que mais? Poder. Deixa tu subir no púlpito não, com graça e poder. Lá vai. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que ele vai enfrentar o sinédrio judaico, que tinha 71 membros, formado pelos sumos sacerdotes, tanto o atual como os antigos, formado pelos escribas, formado por homens capazes. E aí, quando Estevão, eita rapaz, eu gosto da Bíblia, lê 7 primeiro, vamos lá, eita glória. E disse o sumo sacerdote. Quem foi que disse? O sumo sacerdote. Vai lá. E disse o sumo sacerdote. Vai. Porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, esse tribunal judeu era formado pelos chefes religiosos, os anciãos, era formado pelos sumos sacerdotes, o atual como também o antigo, e eram formados pelos escribas. Só bichão. Tinha isso. Aí, só a nata era o tribunal. E aí eles pegaram o Estevãozinho e botaram no meio dessa gente. Irmão, se não tiver poder, tu não entra não. Se não tiver graça, tu não entra. Aí pegaram o Estevão, não é assim? E botaram. Aí o sumo sacerdote disse o que para ele? Lê bem rapidinho, lê aí. O que foi que ele disse para ele? Vamos lá. Eita glória. Porventura, isso. Isto é assim? Porventura, é isto assim? Porventura, isto é assim? Por quê? Vamos analisar. Observem bem. Observem bem. Esses homens, eles tentaram resistir Estevão, mas eles não podiam.
Não é isso? Por quê? Porque Estevão estava o quê? Cheio da graça. Isso aqui é capacitação do Espírito. Eu me lembro que eu li um livro de Schopenhauer, Como Enfrentar Debates. Não é assim? Não tem esse livro? Hein? 35 lições de como enfrentar debates. Como você pode sair pela tangente. É bonito, é interessante. Agora, perante o diabo, perante homens cruéis, perante homens que não têm Deus, só se tiver cheio do quê? Não venha tentar fazer obra de Deus com os teus arranjos, com a tua coisinha. Aqui é na graça e no poder.